Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Qual é da Gig. O Qual é da Gig é um podcast produzido pela Geeks e que surgiu para ser uma conversa fiada. Fiada, meio ácida. Talvez salgada, mas definitivamente bem sincera. Rara de se encontrar por aí, né? Eu sou a Dani Gurgel e eu sou da música. Eu sou Alex Grafe, manjo nada de música, mas entendo de negócio. Lá dentro da técnica tem o Big Rabelo. E nos bastidores tem uma galera muito bacana da Geeks. E nós estaremos sempre muito bem acompanhados para destrinchar o que rola por trás da Gig. O que ninguém tá vendo, mas que tá rolando por trás dos negócios que envolvem arte. E muita arte que anda fazendo, ou não, grana por aí. A gente está aqui hoje com o Fábio Fernandes, que é uma referência da publicidade, mas a gente está aqui para falar de música. Isso é uma referência da publicidade brasileira e internacional. E antes da gente entrar nos seus projetos musicais, eu queria falar um pouco do seu contexto na publicidade, porque na publicidade você sempre esteve numa posição em que você ia selecionar a música que ia entrar. Então, muitas campanhas icônicas que a gente, várias que eu estudei quando eu estava na faculdade de publicidade, depois que foram acontecendo ali, então isso é uma grande referência para todos nós publicitários. Teve, por exemplo, as Formiguinhas da Philco, ali tem uma música encomendada, ou tem o Trident com Bohemian Rhapsody, então tem uma música selecionada ali para entrar naquela... As campanhas, em muitas situações, elas têm a música atrelada à narrativa daquela campanha, né? Eu queria perguntar para você como ali naquele momento publicitário ainda, antes da gente entrar no seu outro lado, que a gente vai abordar bastante hoje, mas no seu primeiro momento como publicitário, como que você toma essa decisão? Como que você começa, assim, como que você faz a seleção daquela música que vai entrar na sua campanha? Como que você aborda esse lado? Eu acho que eu precisaria só explicar um pouquinho antes como é que é o meu feitio de profissional de criação. Eu sempre acreditei na criação como uma ferramenta importante para diferenciar uma marca de outra marca, para marcar na cabeça das pessoas aquele determinado produto, né? E eu acho que isso é uma função global e inteira da criatividade. Com isso eu quero dizer o quê? Eu nunca gostei de tomar emprestado influência, autoridade, conhecimento maior de outras pessoas ou coisas e simplesmente colocar lá. Então, a propaganda testemunhal, né, para mim, eu respeito quem faz, né, mas nunca fiz, porque acho ela uma propaganda preguiçosa, né? Acho que a propaganda que lança mão de coisas que já estão prontas na relação com as pessoas e não acrescenta nada além daquilo, né, ela é preguiçosa e ela terceiriza, na realidade, né, o esforço que você deveria fazer e a responsabilidade que você tem como criativo de fazer. Então, se eu sou um criativo ou uma agência de propaganda, e fui dono de agência por muitos anos, se eu sou um criativo e o máximo que eu digo para um cliente meu para esse seu problema, pague X milhões de cachê para essa pessoa ou para esta música e simplesmente coloque lá da maneira como era e vai para frente. Então, eu sou um curador, no máximo, né? Eu sou um produtor que arruma, que conecta essas coisas. Eu respeito que existem até essas profissões de fato. Como criativo eu nunca aceitei. Então a música fazia parte desse negócio. Então sempre que eu usava a música, ela tinha uma necessidade a priori e que não ia ser nunca ela apenas como a música original ou como ela... Né, não era simplesmente fazer um monte de imagem bonita, né, e colocar a música que fala assim, como essa música já vendeu bastante, as pessoas gostam muito, então minha marca vai lá para cima. Né? Então o que eu fazia era... por exemplo, tem um comercial de Skol de muitos anos que a Skol ia mudar de embalagem, né? E queria comunicar que ela estava mudando de embalagem. Daí a gente pegou uma música do Roupa Nova, que é uma música antiga, que cantava alguma coisa como Linda, você Dana me fascina,
Já te desejo sempre, não sei se vocês lembram disso, né? Vem me fazer alguma coisa assim. E a letra toda tinha a ver com essa coisa da beleza, dela ser linda e tal. E o comercial, se vocês forem buscar depois no YouTube, quiserem ver, é um comercial que brinca o tempo todo com a lata como se ela fosse um ser humano, né? E um ser humano que, por exemplo, tem uma hora ela tá de saia curta, entendeu? Pulando em cama elástica a lata, né? Como se fosse aquelas cenas, né, de cabelos ao vento, né, da pessoa pulando na cama elástica. Ou ela anda no lombo de um cavalo branco, entendeu? Então todas as cenas mais cafonas dos clipes dos anos 80 e 90 foram reproduzidos ali com uma música que falava sobre a beleza, né, sobre a lindeza toda. Ou, por exemplo, sei lá, um comercial de rainha que a gente fez, que era do tênis rainha, e que tinha um cara que estava correndo atrás do outro, né? E, na verdade, você via esse cara, era um cara que estava de cueca e tênis, e um outro cara que corria de roupa normal. E aí você começava a perceber que, na verdade, era esse que estava de roupa normal que corria atrás desse cara de cueca. Era essa a intenção, né? Só que uma hora qualquer, você ia notando que o cara de cueca começava a chegar, né? Numa volta longa, ele começava a chegar no cara que estava de sapato e de roupa, né? E aí eu paro para contar que a música dizia alguma coisa assim, uma música sertaneja, que dizia assim, Zé Vigia trabalha a noite inteira, o coitadinho dá um frio, dá molesta, e quando chega em casa, o Zé Vigia só encontra fim de festa, né? Essa era a letra. E aí nessa hora você via esse cara de cueca e tênis chegando no outro cara, passava por ele, e à medida que passava por ele, ele falava assim, e já são 3 voltas de vantagem em cima do marido corno. E ele dava mais uma volta e continuava. Então, era uma música que era usada, né, a serviço de uma ideia que era uma ideia construída, né? E aí a música se adequava ou ela não se adequava, né? Então, acho que tinha muito isso, né? Assim, de você pegar e transformar a música para uma outra leitura, para um outro contexto, né? E como é que você fazia essa ponte ali, no processo da criação? Como é que você, sabendo aquela criação que você tinha, aquele objetivo que você tinha da mensagem para passar ali, quando você vai tratar com música pronta, né? Uhum. Nesse caso, não no caso que você vai passar um briefing para um produtor musical, para uma produtora, fazer isso, fazer aquilo, mas para pegar a música que já existia, para escolher a música do Roupa Nova, para escolher essa, como que era o seu processo? Então, enfim, aí quando a gente fala de uma estrutura muito grande, né, que envolve também clientes muito grandes e tal, existem setores que acabam sendo os setores que ficam responsáveis mais diretamente por esse tipo de contato de negociação. Então, tem um pouco de tudo. Tem curadoria interna, que as agências às vezes têm, que aparecem pessoas, ou você determina determinados grupos de pessoas. Tem músicas influentes, assim como pessoas e coisas que estão acontecendo, então são geradores de conhecimento, trazendo coisas que estão rolando no mundo, né? E que botam todo mundo a par, né? Existem produtoras que fazem isso, existe o produtor de RTV dentro da agência que faz o contato com editoras também. A gente, como eu te disse, assim, eu dificilmente... O caso da música Linda, eu acho que chama Linda, do Roupa Nova, era um caso em que era muito específico, né? A gente criou o comercial pensando o tempo todo nas brincadeiras, nos trocadilhos que a letra daria para a gente construir essas imagens cafonas. Tem 2 latas, entendeu? Deitadas numa almofada e uma lareira acesa, entendeu? Eram essas cenas cafonas de coisa. Então, a música, ela foi uma música premeditadamente buscada e pra gente era importante que fosse ela. Deveria ou deve existir outra música que poderia substituir, mas a gente foi focado. Em geral, não era assim. Em geral, eram coisas que elas podiam se encaixar por outras formas, ou outras que foram inventadas, como você citou, o comercial das formiguinhas, eu precisava que fosse um beat, né? E um beat que era o tempo de um loop, né? Que as formiguinhas viam, elas desapareciam e você ouvia bam, 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 3 pancadas e as formiguinhas passavam voando para o outro lado. Aí elas passavam de novo para cá, por baixo pelo chão. Aí você ouvia de novo bam, bam, 3 pancadas, porque era uma música tananana, pananana, pananana, bam, 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 e as formiguinhas passavam
passava uma, outra e outra. Até que a câmera corrigia e mostrava qual era a parede de som que elas vinham, elas subiam pela parede de som, pela caixa de som, a caixa de som fazia bum, bum, e ejetava e elas iam fazendo gracinhas, né, naquele negócio. E o locutor no final dizia: nova linha, aplauso e fico, isso não é um som, é um tapa na orelha. Né? Era o slogan desse. Ô, Fábio, cara, você é uma lenda. Imagina. Não, imagina não, cara. Você criou a FNASC 30 anos atrás. Eu tirei aqui meu chapéu da síndrome do impostor, né? Vou te contar uma história. Um dia tava aqui no estúdio, aí Dani chegou pra mim e falou assim: tô produzindo Nina Fernandes, que é sua filha. Beleza, aí solta o nome, né? Fábio Fernandes. Eu falei, putz, tem um cara no mercado publicitário que... Aí eu pensei, cara, Fábio Fernandes tá na mesma linha de Nizam Guanais, Washington Livendo, Jax agora que veio a falecer recentemente, Petit, Zaragoza. Porra, meu, você criou a FNASC 30 anos atrás. Aí eu falei, não pode ser Fábio Fernandes, né? Aí, conversando com ele, eu falei, não, é Fábio Fernandes, é pai de Nina Fernandes, né? Agora, Fábio era dono da FNASC mesmo, né? E eu falei, mano, o Dani não tá ligado aqui que esse cara inventou 30 anos atrás. Puta que pariu, né? E aí... Né? Aí eu falei, eu tô ligado, deixa ela acabar, né? E agora, Fábio virou empresário, virou produtor de Nina, né? E tá ali dentro do mercado de música. Aí eu parei assim, só comigo, né? Falei, um dia se eu entrevistar a Fábio, eu vou perguntar isso pra ele. Falei, mano, olha só, Fábio Fernandes foi criador da FNASC, muito provavelmente, não me venha passar, né, criou campanhas icônicas e liderou, junto com grandes empresas, você acabou de citar Skol, Ambev, etc., dentro do mercado corporativo, campanhas e planejamentos estratégicos de marketing gigantescos. Aí eu fiquei pensando, puta que pariu, o que esse cara tá fazendo aqui na música? Eu falei, ele deve se irritar pra caceta. Porque é o seguinte, cara, eu trabalho hoje no mercado de streaming, né, lidero ali uma marca de streaming, e assim, quando eu fui apresentado ao cenário musical, eu olhei tudo e falei, mano, isso aqui é uma puta zona. Não esse aqui, né? Não esse aqui, mas de uma forma, eu falei, cara, isso aqui me parece... Fábio, você não se irrita? Porque, preste atenção, você... Depois nós vamos falar de Nina. Uhum. Mas, cara, você basicamente liderou empresas gigantescas, onde elas eram literalmente gestionadas por processos, metodologias. Você lidou com provavelmente os maiores líderes de negócio e líderes corporativos do mercado brasileiro. Sim. Quando você vem para o cenário musical... Às vezes você não para falar assim, eu nunca faria dessa forma. Então assim, o que mais te irrita, e dentro dessa irritação, o que você gostaria de pegar dentro da tua história, de toda a sua visão corporativa e falar, gente, é assim que tem que ser feito. É desta maneira. Então eu queria que você trouxesse agora o empresário, e falasse, é como se você estivesse passando um recado, que provavelmente você deve passar esse recado para Nina, para todo o setor de música, assim, galera, sério, é assim que deveria ser. E vamos só combinar que não pode responder tudo, tá? Tá bom. Cara, eu vi recentemente uma frase que me marcou muito, ou era um pensamento, né, inteiro, que dizia que as pessoas que são... as pessoas que mais acham que elas sabem tudo, elas são as pessoas que sabem menos, e não é uma preguiça, né? O raciocínio ele continua, ele parece que começa de um jeito meio óbvio, assim, meio pronto, né? As pessoas que acham que mais sabem, elas são as que menos sabem. E a razão para isso é uma razão psicológica e científica, porque para você saber que você está errado, você precisa ter um conhecimento muito grande do assunto. Uhum. Então, quando você não tem esse conhecimento, você não consegue se autocriticar e perceber as respostas
para aquilo que você acha que você sabe, mas que você está errado. Entendeu? Então, eu tô longe de ter a presunção de ter aprendido sobre o mercado da música o suficiente para já conseguir ter todas as críticas possíveis e que pudessem de fato, ou que eu possa de fato dizer que elas são seguramente problemas, deficiências que esse mercado tem. Algumas dessas deficiências eu rapidamente identifico. E eu tive a sorte, começando em propaganda, eu comecei no Rio de Janeiro, sou carioca. O Rio não é exatamente o polo principal do negócio da publicidade. Eu trabalhei especialmente em uma das agências que me marcaram na minha carreira. Eu já dizia naquela época um pouquinho que era meio como aprender a jogar futebol descalço na várzea, que não deixa de ser interessante, porque você fica calejado, você aprende coisas que você não aprenderia se você já fosse para um lugarzinho cheiroso, perfumoso, que a chuteira tem 15 pares, tudo é perfeito, meiãozinho e tal, e você não está habituado com as adversidades. Além disso, quando você trabalha num lugar que não está muito estruturado, ou você morre ou você aprende a fazer um monte de coisas. Né? E isso foi uma oportunidade que eu tive também quando comecei a trabalhar num lugar que não tinha tanta estrutura. Isso me deu a possibilidade de, em diferentes lugares, eu construir. Né? Eu acho que o que eu principalmente eu me acho capaz, ou que fui capaz de fazer no meu negócio de propaganda, foi construir a partir do quase nada, às vezes construir a partir do negativo, porque estive em agências que do ponto de vista de imagem, de percepção, de estrutura mesmo, de funcionamento, eram muito mal vistas. E ao sair de lá, eu saí deixando agências com brilho, com cara e tal. No caso da FNASCA, era do zero, era começar do zero. Isso significa construir cultura interna, que para mim eu acho que é uma das coisas principais, mais motivadoras de se fazer e principais para dar e construir personalidade de fato para uma empresa. Quando as pessoas que trabalham com você, elas são capazes de responder como se fosse você mesmo, sobre pensamento, filosofia, crenças, né? É porque você conseguiu disseminar essa cultura de uma maneira que você pode ir embora. Né? Porque aquilo está lá, né? E está impregnado. E as pessoas, quando elas esperam de você determinadas coisas e você não as decepciona, significa que não só elas aprenderam as tuas respostas, os teus pensamentos, como elas concordaram e elas esperam que você ratifique isso. Porque não é apenas a personalidade, mas é a personalidade com honestidade. Então, isso me levou a aprender a lidar com situações que não são exatamente as perfeitas. Abro um parêntese rapidíssimo para dizer para vocês que, entre outras corruptelas da minha vida, eu sou vascaíno e fui vice-presidente de marketing do Vasco, chamado pelo Roberto Dinamite, que era o meu ídolo maior da minha vida, né, de criança, desde criança. E quando o Roberto assumiu como presidente, ele me telefonou, pediu para eu assumir como vice-presidente de marketing. Eu falei, cara, tu fez 763 gols para mim. Como é que eu vou dizer não para você? Né? Eu não tenho condição de fazer. Eu estou em São Paulo, você está no Rio, Vasco é no Rio. Né? Sou dono de uma agência com clientes imensos, né? E o Vasco tem milhões de problemas, mas eu vou fazer. E eu estou falando isso porque eu transporto para o negócio hoje da música, como eu me deparei, eu sinto falta de uma série de coisas que são estruturas que no negócio da propaganda, especialmente numa agência vocacionada para a excelência, elas acontecem como música. Né? Você estica uma mão, você tem à disposição tecnologia, você estica a outra mão, você tem na mão talento, você estica a outra mão, você tem milhões de possibilidades alternativas, né? Tem recursos, tem dinheiro, tem um monte de coisas que você consegue fazer. Né? Claro que as coisas não são infinitas, mas se um grande cliente está interessado em comprar a música que eu contei para vocês há pouco aqui, a não ser que peça um valor, e acontece, completamente absurdo, eu já sei que vai acontecer, eu já sei que poderá acontecer. Né?
Quando você vai para estruturas que são um pouco mais... E aí, no negócio da música, o que eu percebo, por exemplo, é que as gravadoras, na maioria, toda generalização não importa, né? Não interessa, eu sou contra, né? Mas, em geral, nas gravadoras, elas deixaram de ser lato sensu, né? Gravadoras, para serem justamente grandes escritórios de marketing, né? Para promover artistas, para promover carreiras, para construir carreiras e tal. E acho que elas, muitas delas, ou em muitos momentos, elas têm grandes deficiências para isso. Né? Okay. Elas não conseguiram ainda aprender na plenitude profissionalmente, né? Atrair tantos talentos, né? Para fazerem isso, e tem um monte de talentos, sim, que eu, por exemplo, conheci em gravadora que a Nina já esteve no passado. Eu, por exemplo, não estou me referindo agora até a uma gravadora com quem a gente está conversando e praticamente fechando para a Nina voltar a fazer um lançamento nessa gravadora, mas eu estou falando mais de passado e de outras, né, que eu conheci, é que eu vejo que tem muitos talentos, mas muitas vezes eles não têm planos de carreira que permitam a eles, talvez, nem assumirem que é isso que eles serão para sempre. Né? Então, a especialização, o aprofundamento das atividades deles, nem sempre é aquilo que... Claro que você encontra, de novo, né, as pessoas que são apaixonadas por música, em primeiro lugar. Né? E isso também leva, às vezes, a uma relativização das necessidades profissionais para a formação daquela pessoa, porque o conhecimento dela sobre a música parece muitas vezes suficiente para fazê-la estar à frente de determinados assuntos e projetos que exigem mais do que o conhecimento profundo sobre música, né? Ainda que ele seja fundamental. Mas é mais ou menos, para criar o paralelo, mais ou menos como se, para você ser um grande profissional de marketing, né, ou de criação, né, dentro de uma agência, ou atendimento, logo que seja, de mídia, você, conhecendo bastante de automóvel, né, você pudesse ser o melhor publicitário do mundo para fazer campanhas de automóvel. Entendi. Né? O que é, uma coisa é bem-vinda, né? Bem-vindo que um publicitário que vai fazer campanha de automóvel conheça automóvel, mas não é suficiente e muitas vezes o aprofundamento que você tem é realmente desnecessário até para tudo aquilo que você vai falar sobre, né? Porque se você tem a profundidade da engenharia do automóvel, não é isso que você vai comunicar. Então é um conhecimento excessivo até para as necessidades. Bem-vindo, porque legal você conhecer o produto, né? Quer dizer, não é suficiente para definir você como um bom profissional de marketing, apenas o conhecimento que, eventualmente, até na hora de estudar para fazer o trabalho daquele produto, outros profissionais com muito talento vão conseguir fazer em 2 conversas com as pessoas que interessam, com os manuais que interessam, com experiências, né, passadas e tal. Muito bom. Então, eu sinto um pouquinho isso, né? Que elas se vocacionaram para ser empresas de marketing, mas elas não conseguiram ainda ser tão boas quanto boas agências de propaganda. Aí você fala, pô, mas você está comparando... Mas é isso que eu gostaria, a pergunta foi, né? isso, é lógico. É, né? Isso que a gente gostaria, se tivesse a excelência. E volto a dizer, generalizando, porque você tem selos que são muito importantes, dentro de gravadoras, inclusive, outros que são independentes, né? Tem uma galera nova chegando e fazendo um trabalho que é um trabalho muito diferente, né? E muito legal. Então, eu acho importante dizer mais uma vez isso. A generalização sempre é burra para mim, né? Mas só pegando o fio da meada e desenrolando um pouquinho, eu começaria a conversa dizendo isso. E estou pronto para estar errado. E essa montagem do plano de carreira de um artista, por exemplo, que eu achei muito legal, que você puxou da montagem do... Pensar num plano de carreira mesmo, porque acho que a gente está num momento em que não é só a música, né? Você vai colocar um artista você vai lançar um artista. Você está lançando muito mais do que só uma cantora, do que só uma compositora. Você está lançando também uma personalidade. Você está lançando alguém que vai conectar com o público de algum jeito. Quais são os aspectos que você pensa? Aí você poderia... Eu quero saber da sua cabeça de publicitário, mas não especificamente da indústria musical.
Mas como que você... Pode ser especificamente como que você pensa a carreira da Nina, mas também pode ser de uma maneira genérica de... Pensando os artistas que a gente tem hoje, no que a gente tem que pensar para lançar uma personalidade que também vai ser... Que eu fico brincando que um post não é sempre um bom fonograma, um fonograma não é sempre um bom post, mas um artista hoje vai ter que fazer talvez os dois, né? Ou talvez tenha alguma fórmula para fazer só um e não ter que fazer o outro. No meu caso, eu queria fazer só o fonograma e não o post. Tem muita artista que queria fazer só o post e não o fonograma. Mas você pensar esse plano de carreira dessa artista para montar, assim. Então, eu vou colocar essa artista para fazer o fonograma e eu também tenho que fazer o post. Quais são os lados que você pensa e quais são os lados que você acha que é importante da gente abordar hoje? Eu acho que é, de novo, como um produto, né? Como um produto no negócio da propaganda. A primeira coisa que você tem que encontrar é a verdade sobre ele. Porque você construir a imagem de uma pessoa, de um artista ou de um produto baseado na mentira... não mentira deslavada, mas numa mentira, ou né, numa verdade que não pertence àquela pessoa, àquele produto, eu acho que é o primeiro passo para o fracasso. Porque no caso de um produto, o consumidor vai perceber que ele não é aquilo que o definiu, né, na publicidade, que não combina, talvez que não seja nem aquilo exatamente que ele, próprio consumidor, está buscando. No caso de uma pessoa que está dentro, né, ou que é o próprio produto, é bem pior. Porque essa pessoa não se identifica com aquilo, ela não consegue ser e ela fica falsa, né? E quando ela é falsa, ela não acredita naquela verdade por não ser verdade, ela destrói, né? Então, isso já começa definindo que o melhor plano do mundo para um artista, mas que ele não tem a verdade daquele artista, será um imenso fracasso para aquele artista. E ele tem que ser feito especificamente para aquele artista, né, baseado naquela verdade. O que gerará boas ideias, porque eu sempre disse isso, né, que o melhor diferencial, né, que você pode encontrar para a comunicação pode e deveria estar no produto, né? Ele é que vai tornar singular, né, a comunicação. Quando eu fiz escola, eu aprendi que as pessoas estavam gostando cada vez mais de cervejas que eram leves naquela época, né? Elas estavam querendo sair das cervejas mais pesadas e indo para as mais leves. É uma tendência meio mundial. As pesquisas mostravam que uma das razões porque as pessoas consideravam a Skol uma marca legal, uma cerveja legal, que não era a primeira cerveja de ninguém, não era. Qual é a sua cerveja? Brahma, Antártica, naquela época, Kaiser, sei lá. Não era a primeira cerveja de ninguém. Mas uma das razões que faziam as pessoas acharem a Skol uma boa segunda cerveja, substituta para cada uma daquelas outras marcas, era que ela era levinha, né? Então eu falei, cara, essa é a verdade da Skol, né? A questão é se ela é uma verdade que interessa, de fato, ao consumidor, né? E parece que está crescendo essa tendência. Então, acredito, né, parece que é legal investir nessa tendência que está subindo aí. Cuidado que a gente tem que ter é o fato de que as pessoas ainda não estão preparadas para ouvirem que elas gostam, que essa marca é leve. Existia uma coisa ligada à masculinidade na cerveja, especialmente naquela época. Então dizer para os caras barrigudo que jogavam bola e tal, a cerveja levinha, o cara fala, levinha. Por isso que foi criado o conceito que eu criei, que é a cerveja que desce redondo. Cerveja que desce redondo quer dizer o que você quiser ouvir. Mas o teu amigo não está ouvindo o seu pensamento. Sim. Tá? Se você fala assim, vamos tomar essa cerveja que ela é levinha, teu amigo fala, pô, o que é isso, meu? Pô, sou macho, né? Tomar cerveja levinha. Agora, essa daqui é legal porque ela desce redondo, o teu amigo também está pensando, desce levinha, na verdade, eu gosto por isso. Né? Mas ninguém precisa contar para o outro. Né? Sobrevivendo à E masculinidade assim foi acontecendo. Então tinha uma verdade que existia naquele produto e essa verdade foi explorada, ainda que ela tenha sido tratada com marketing. Né, com uma ideia. E aí chegamos no ponto que eu acho que quando você tem um grande diferencial, você começa a partir dele a gerar ideias que jamais poderiam ser
possíveis para outras marcas. Porque se a Skol é a cerveja que decidiu que ela é a leve, traduziu isso como redondo, isso virou um gancho para trilhões de coisas na comunicação que nenhuma outra marca podia fazer, porque a gente se apropriou do redondo. Sim. Certo? Então redondo é meu. Então tudo que é redondo é meu. Tudo eu posso falar sobre redondo, eu brinco sobre redondo. Essa festa tá redonda, ou é legal porque a bola é redonda, ou né, o sol é redondo e verão tem a ver com tudo, se apropriou. No artista, eu acho que é exatamente a mesma coisa. Quando você descobre a verdade dele junto com ele, essa verdade, ela tem um diferencial, porque essas verdades podem ser, eu sou um cantor que canto bem, isso é uma obviedade, né? Deveria Sim. ser, eu sou um cantor. Descobrir isso não é fácil, né? Tanto que eu contei essa história longuinha para vocês sobre a Skol. Tem outras marcas que ficam buscando essa verdade, muitas vezes não encontram, ou tá ali, mas não enxergam, ou quando enxergam acham que não é relevante, ou o dono da marca, o anunciante, o acionista fala, não quero falar isso, não me interessa falar isso. Ele breca aquilo que poderia ser, sabe, o funilzinho que você encontrou naquele negócio. No artista pode acontecer isso. Tem artistas que são commodities, são artistas que fazem uma música que pode ser até boa ou palatável e tal, mas que ela não se diferencia da de outras. A personalidade dele não é uma personalidade tão forte. Então, isso também, por outro lado, não tem que ser tão urgente quanto é para um produto. Porque eu acredito que a construção de carreira de um artista, ela é paulatina, é lenta, e ela tem que ser construída tijolo a tijolo. É claro que existem bilhões de casos que me desmentem e dizem assim, o cara fez uma música, explodiu. Exato. A menina fez um negócio, sucesso maior do mundo. Ok, sempre vai existir isso daí. Não quero nem entrar no mérito de se as carreiras foram consistentes e elas permaneceram com esse nível de sucesso que a expectativa inicial trouxe, né? Nem entrando por aí. Mas eu acho que, na média, né, pensando as pessoas como pessoas normais, né, com muito talento, mas normais, o processo, para mim, ele tem muito mais a ver com a construção de uma personalidade consistente, coerente, né, em que algum momento lá na frente você é que achará que essa pessoa fez esse sucesso repentino, mas é porque você não conhecia ela. Então, os sucessos que são grandes, que acontecem... Pode ser, obviamente, a gente vai se desmentir em 2 segundos. A pessoa fez uma música na vida, gravou uma vez na vida e explodiu. Pode acontecer isso. Pode. Mas, em geral, o que acontece não é isso. É uma pessoa que fez um negócio que ninguém ouviu falar, ninguém soube. Aí tentou outra. Quando apareceu com essa uma foi imensa e ela explodiu. E você, a Cyndi Lauper falou isso, né? Quando ele falou assim, como você se sente, sei lá, aos 40 anos fazendo sucesso? Ela falou assim, isso é pra você, pra mim eu já fazia... Desde os 20. Essa é a sua opinião. Exato. Né? Eu já estava fazendo você sucesso. Na carreira da Nina, por exemplo, você acha que você tem a oportunidade, aí já colocando a Nina mesmo na história, mas você acha que você tem uma oportunidade de entrar no processo todo um passo antes do que você normalmente pegava quando você estava na FNASCA, por exemplo? Você recebeu um produto que a Skol já era com aquela fórmula, daquele jeito, talvez com aquela embalagem, até aquela embalagem da Skol, e aí você entrava com aquele produto para pensar no Desce Redondo e criar toda uma estratégia de comunicação para ela. Você acha que na hora de montar a carreira da Nina, sem tirar todas as verdades dela, mas identificando quais são as verdades ali junto com ela, você acha que você tem a chance de pegar um produto antes, uma etapa antes do que você normalmente pegava como publicitário? Acho que sim, mas eu acho... aí, claro, tem bilhões de histórias, né? Eu tenho a história minha com a Nina, eu sou um aprendiz dela, inclusive, né? Eu estou aprendendo isso tudo, né? Ela é nova, né, e também está aprendendo milhões de coisas, e a gente tem uma troca, né, que acredito que seja uma troca rica para os dois, e a gente está aprendendo junto e construindo junto, errando junto, né, acertando junto. Ela é um produto que fala, um produto que anda, um produto que sente, né? Essa é a grande diferença. Mais do que sente, ela é um produto de arte, né? Ela quer fazer uma música que é uma música que comunique
com as pessoas e que faça, que dê satisfação para ela, né? A Nina, ela definiu, e isso é uma forma também de você identificar a personalidade do teu produto, né? Ela definiu há muito tempo que ela não está atrás do sucesso pura e simplesmente, né? Ela não está atrás do estouro, ela está atrás de que isso consiga acontecer combinado com o prazer dela. Né? E o prazer dela tem a ver com uma estética. Né? Então ela não quer abrir mão dessa estética, desses princípios, dessa ideologia dela para o negócio da música em nome ou a qualquer preço ou a nenhum preço, para dizer a verdade. E aí, sei lá, quanto que eu influenciei ela simplesmente por ela ter nascido, né? Minha filha, também né? Porque a gente é assim, né? Quer dizer, a gente concede muito pouco para quando se trata disso daí, eu acho que de honestidade profissional, entendeu? De busca por uma coisa que é o que a gente acredita de verdade. As pessoas mudam, é diferente. Né? As pessoas mudam e têm direito de mudar. As pessoas têm direito de pesquisar, de ir para um lado, de ir para o outro, tentar se encontrar. Mas o que ela sempre está tentando fazer, o que ela está buscando fazer, é sempre fazer isso dentro de um universo onde ela se sinta realmente à vontade, motivada e orgulhosa daquilo que ela faz. Eu sempre disse isso. Para mim, eu faço publicidade com coisas e um jeito que eu chego na minha casa e a minha família vê e eu tenho orgulho de mostrar e eles falarem assim, caramba, isso é legal pra caramba. E não falar assim, pô, mas isso é bem burro, né, pai? Você mas vende. Ô, Fábio, entendeu? Eu nunca vou dizer, mas vende, né? Mas dá dinheiro. Não é isso. Que bom, é por isso que você é referência tanto Exato. pra gente e pra tanta gente. Eu queria aproveitar o ensejo aqui da sua fala. Ficou claro, eu acho que para nós aqui, que a Nina é provavelmente uma artista privilegiada, porque tem não um pai, mas um líder ali, alguém, um produtor, um empresário que acredita na verdade dela e está respeitando isso de forma absoluta. Mas a gente sabe que no fundo, muitas vezes essa concepção criativa, esse posicionamento criativo não fala com o negócio, a gente sabe disso, né? A gente vive entrevistando aqui artistas que às vezes estão num período ali né, pegando um ciclo de vida de produto, estão já saindo da maturidade, indo para o declínio, que eles falam, cara, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar grana, né? E claramente eles ressaltam e aclareiam para nós aqui que, putz, a gravadora está procurando isso aqui, né? Tirando de lado a Nina, porque isso já ficou claro que vocês têm ali uma proteção entre vocês e um acordo, um agreement de que não, a gente vai acreditar na nossa verdade. Mas agora que você tem conversado com várias gravadoras, várias, né? Eu acho que você está chegando finalmente, talvez num senso ali, num ponto de equilíbrio, de fechar um grande projeto com uma. Mas em todas essas conversas que você teve com gravadoras, você sentiu ainda essa falta de conexão entre o que uma gravadora queria como negócio e essa verdade da Nina? Ainda existe muito essa coisa nas gravadoras de falar, não, a gente está procurando um sertanejo aqui, e a Nina não é isso. Como é que foi essas conversas? Você sente ainda essa falta de... Você acha que a gente consegue fazer negócio mantendo a concepção criativa ou é uma barreira grande que vocês estão aí batalhando? Cara, eu entendo totalmente que as empresas elas existam para especialmente quando elas vão ficando maiores, né? Elas têm a necessidade de existir para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, né? Sim. Para fazer dinheiro. E algumas dessas empresas, inclusive, têm a visão de, com esse dinheiro, devolver para o projeto ou para a sociedade, ou lá o que seja, um outro pensamento para poder fomentar, desenvolver uma outra forma que não simplesmente repita o status quo. Né? Isso pode acontecer dentro de uma gravadora, por exemplo, através de um selo que seja um selo muito mais dedicado à música de qualidade, né? Seja lá essa coisa muito difícil, né? Que é gosto, né? A música um pouco, né? Então ele destina um pouco do dinheiro que ele ganha aqui para desenvolver carreiras novas e novas formas de fazer música, né, ou apoiar uma forma que é uma forma que comercialmente não é, nesse momento, tão difundida e que vai dar tanto retorno. E existem empresas, né, de outros segmentos que fazem coisas
semelhantes. Eu entendo claramente quando uma gravadora, assim como uma empresa que desenvolve um produto, pensa esse produto para uma camada de público ou para um grupo grande, né, que tem valores, percepções, gostos diferentes do meu, né, para o meu critério. O que eu acho que as gravadoras têm feito muitas vezes é que elas têm. Eu acho que elas têm repetido um pouco mais as fórmulas em vários assuntos. E a gente volta lá, quase aquela primeira pergunta, né? O que eu sinto um pouco de diferença. Eu acho que eu vejo muita referência, autorreferência. Eu acho que essa é a melhor definição. Vejo muita autorreferência. Eu acho que tem menos referências e pensamentos por coisas de outros lugares, de outros momentos históricos, de outras inspirações, né, de outros lugares, de outros segmentos. Né? Acho que as coisas têm muito autorreferência. Então, quando você fala, pegando aqui, nada a ver com gravadora, portanto, mas assim, empresa de marketing digital, com quem a gente tem oportunidade de trabalhar, já teve outras no passado, muita dificuldade de sair do exemplo dentro do próprio negócio. Então, a ideia para desenvolver e para divulgar essa nova faixa, a gente podia fazer uma coisa parecida com o que a Rihanna fez. Não sei, não, a Rihanna já fez. Né? Não, então tem a ver com uma coisa que, né, quando lançaram o disco do Milton, aí fizeram. Não, Milton já lançaram o disco do Milton, né? Então, umas fotos assim, tipo a Ariana Grande, não, tipo a Ariana Grande, né, já fez. Então, e aí eu pego de novo aquilo que eu deixei solto ali. Acho que ideia é o que faz o mundo ser diferente a cada dia. Ideia. O resto são os recursos que você coloca para a realização. Sem isso, a gente vai ser superado pelas máquinas, pela inteligência artificial, por todo o resto. O que diferencia a gente é a ideia. Né? Ideias são coisas que não são obrigatoriamente feitas com formato. Não é o formato do criativo Fábio na publicidade e tal, mas é ideia. Ideia é pensar uma outra coisa que não foi pensada. É sugerir uma coisa que parece absurda, que parece impossível, que parece ridícula, né? Que é arriscado de se pensar, que as pessoas não têm coragem de dizer num ambiente em que elas não têm consentimento social, onde elas não têm certeza de que elas vão ser bem ouvidas. Por isso é tão importante, dentro desses lugares, como eu falei, na construção de uma agência, a cultura interna, para que as pessoas se sintam acolhidas e tenham coragem de se expor, né? Porque ter ideia e contar a ideia é uma maneira de você se expor, né? E forte, né? Eu acho que isso, para mim, é o que demanda mais das nossas vidas em relação ao desenvolvimento dessas possibilidades que a gente está falando aqui em qualquer segmento, e na música, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Né? Acho que os artistas são poço de ideias. Né? Por natureza, né? Tem os que repetem, tem os que fazem igual, tem os que fazem coisas que você já ouviu milhões de vezes, e tem todos os outros que são disruptivos, que trazem as coisas novas e tal. Muitas vezes não são compreendidos na época, ou são, mas não é o que as pessoas saem para desesperadamente comprar, ir ao show e tal. É uma questão simplesmente de tempo e de, como eu disse, de filosofia, de você acreditar que fazendo assim você está mais satisfeito com você. E essa, para mim, é uma certeza absoluta. Acho muito difícil alguém ser feliz, e para ser feliz e para ter sucesso você precisa ser feliz, na minha opinião, se você não faz aquilo que você realmente gosta e que você acredita. Quando você está se violentando, você pode até fazer um sucesso momentâneo, mas a destruição que vai acontecer dentro de você, como artista, vai ser tão grande que não vai ser sustentável, e em pouco tempo você não vai estar querendo fazer mais nada daquilo, né? Eu quero pensar isso que você falou da autorreferência, porque eu acho isso muito significativo, tanto nesse momento de comunicação que a gente está,
quanto até na criação musical, assim, a gente vendo, acho que a facilidade das tecnologias, aquela coisa do, eu pego o GarageBand, eu saio fazendo uma música, eu pego o Suno e crio um negócio na inteligência artificial, e eu acho que a gente tem uma geração formada ali, uma geração que já não é a minha, mas a geração um pouco mais nova que a geração Z, né? Uma geração formada ali que passou a adolescência na rede social descontrolada e que a referência, em vez de criar referência de outras maneiras, que nem a minha geração só um pouquinho mais velha já criou, que nem, né, as gerações antes criaram, mas que foi criando referência ali num rolar de tela e num trocar de próximo post, próxima coisa. E apesar de ter muitas coisas diferentes, acaba sendo tudo um pouco pasteurizado, tudo um pouco parecido ali no rolar de tela. E eu tenho visto isso um pouco na criação musical também, uma coisa de repetir, as mesmas referências, as mesmas coisas. Você acha que tem uma coisa de geração na comunicação toda, na cultura toda, no entretenimento todo, aí partindo para uma coisa muito, muito maior? Você vê uma coisa assim nessa geração criando as coisas assim? Não sei, eu acho que a gente tem uma tendência, assim, todas as gerações têm uma tendência a olhar para as novas e dizer, no meu tempo não era assim, era melhor, não sei o quê, sabe? Eu sou meio avesso a isso um pouco. Eu acho que tem milhões de linguagens que estão sendo criadas novas no mundo, né? Por essa molecada, a partir deles, premeditada ou sem querer, né, de premeditadamente ou sem querer. O fato é que é uma fonte também, é uma fonte inspiradora. Tem um monte de coisa que é legal e tem um monte de lixo, como em tudo, né? A música atual, brasileira, internacional, não tem mais nem menos lixo do que no passado, e na minha ridícula opinião, entendeu? Tem pessoas que têm outra opinião totalmente diferente, então não é a minha que tem que prevalecer. O que tem, sim, de muito diferente é que existe hoje, para o bem e para o mal, uma democracia na distribuição, né? E essa democracia dá uma sensação para os que são pessimistas de que o mundo acabou, né? Sabe? Sim. Mas no passado eram os donos, né, os caras que comandavam as gravadoras, que definiam o estilo e o jeito. Isso daí pode ser para algumas pessoas muito legal, porque fez aparecer no Brasil a bossa nova, porque teve um cara que acreditou e falou, para imprimir disco aqui nessa gravadora, vai ter que ser com qualidade desse nível de bossa. Legal pra caramba. Mas não era a verdade absoluta da população que ouvia. Tanto é que quando abriram-se as comportas, apareceu um monte de coisa que não era nada disso daí, né? E que é isso que aquelas gerações lá de trás já saíram criticando, dizendo que é uma porcaria, que é bobagem, que é desde os Rolling Stones, os Beatles, não sei, tudo isso foi porcaria. Vamos combinar? Tudo já foi certo? porcaria. A porcaria que alguém diz anterior, hoje que é o funk, já foi a porcaria já foram os Beatles, né? Sim. Os Beatles já foram tratados como lixo, como o funk, que hoje a gente trata, ou que outros tratam. E aí, de novo, sem entrar em nenhum juízo de valor, eu não sei o que a história vai absolver, o que ela vai condenar, não me interessa. O que me interessa é que eu acho que produção artística, ela tem que ser jogada mesmo, entendeu? E eu acho que as pessoas têm que ter acesso a ela, e quanto mais acesso tem, mais elas criam essa cultura, elas se definem, elas vão para um lado ou para o outro. Não adianta nada você ter a sensação de que o Brasil é o país da bossa nova e ponto. E, pelo amor de Deus, eu adoro bossa nova, mas, né, só pegando o exemplo, pareceu que eu estou dando tiro para contrariar, né? Mas não adianta nada você achar que você é essa coisa floquinho de neve maravilhoso, sensacional, entendeu? E tá fingindo que não tá vendo um fenômeno que tá acontecendo lá em Belém do Pará, entendeu? Que é uma outra coisa completamente diferente que toca, e as pessoas lá, como elas mandam nas suas vidas, têm a sua cultura, comem a sua comida, têm pouco acesso, tô falando de 20, 30 anos. Quando apareceu, por exemplo, pela primeira vez numa entrevista ou numa matéria na revista Veja, quais eram as bandas e as músicas mais
tocadas e mais ouvidas no Brasil. E a classe musical da elite, a elite paulistana, carioca e tal, ficou tudo de boca aberta, porque só tinha coisa de lá. Sim. Entendeu? Era do Pará, era de Manaus, era do Amazonas, era não sei o quê. Entendeu? Descobrir o Brasil. Entendeu? Só que esses caras não tinham acesso aos meios da produção, né? Os recursos de produção que tornavam a ditadura desse negócio, que era a prensa, que era o disco, né? Sim. Quando esse negócio se abriu e foi para as plataformas digitais, em que ficou relativamente muito mais fácil, pessoas tocando um violão, colocarem, subirem uma coisa e se as pessoas curtirem aquilo, até poder ganhar algum dinheiro para botar também um baixo, uma guitarra e um piano e gravar de novo, né? Como já aconteceu muitas vezes, foi que as pessoas começaram a descobrir que sim, existem, né, muitas cabeças, muitas formas de pensar e muitos gostos e muitas vontades diferentes, né? E aí que eu acho que tem a ver tudo que a gente está falando aqui de novo. São ideias, né? E as ideias é que fazem a diferença. Então, você pode julgar como uma ideia ruim, outro pode julgar como uma ideia boa. Mas se é uma coisa que veio e tornou... Aí depois... Boas ideias, elas são repetidas. Não tem jeito, em qualquer lugar. Elas são repetidas. Sai repetindo porque fez sucesso. A mesma pessoa que fez sucesso se autorrepete muitas vezes, ou outros vêm para copiar, né? Aí vem novos inovadores que vão fazer outras coisas, que vão dar outras ideias, que vão levar para outros lugares. E a repetição vai irritar as pessoas que ficam, né, contra as repetições, simplesmente. O que é ruim é você ser o repetidor. E ser o repetidor simplesmente porque não tem talento suficiente para pensar. E mais do que isso, você não teve personalidade para detectar em você próprio e você construir uma carreira que é sua e só sua, do jeito que você acredita, né? Porque você não está acreditando quando você está só saindo repetindo. Você está só acreditando que você pode pegar carona nisso, que é diferente de você acreditar numa verdade sua, mesmo que ela não te leve ao sucesso absoluto agora ou nunca. Ô Fábio, eu tenho duas curiosidades aqui. A primeira é... A gente falou de ideias aqui, né? Bem, no ramo publicitário, obviamente, você já deve ter passado por esse momento onde você olha uma campanha e fala, porra, queria ter criado essa campanha, puta que pariu, né? Claro. Hoje, essa é a minha primeira pergunta tem correlação com a primeira curiosidade, assim. Hoje, dentro de todas essas ideias, tem uma que você olhou e falou, caralho, puta ideia bacana, né? Eu achei legal, pode ser um show, pode ser um formato... Cara, essa ideia foi inovadora dentro aqui desse contexto novo aqui musical. E minha segunda curiosidade é assim, cara, o que se consome? Porque você, é que nem você falou, você fez um shift de carreira, né? Meu, você já gabaritou, né, toda a parte de marketing de publicidade, agora você está fazendo uma imersão, sendo empresário, produtor, você está entrando em um novo contexto, né? E assim, quase um momento masterclass aqui. O que você consome de conteúdo? Onde é a sua fonte para você entender realmente esse mercado da música? Então, tem aqui uma dupla, né? Se tem alguma ideia que você fala, pô, dessas ideias, do que eu tenho observado, até mesmo através dessas fontes, eu acho essa ideia foi muito interessante e claramente já deu a entender que você é um cara de ideias inovadoras, né? É o que movimenta o negócio. E de onde você tem aí aprendendo, onde você está consumindo, né? Aprendendo coisas novas. Cara, onde eu consumo é na conversa com esses agentes. Boa. Né? Acho que quando você se cerca de pessoas, para mim sempre foi assim, você pode... Você sabe, não sei se vocês sabem disso e que não pareça coisa. Eu fui a única agência do Brasil até hoje que ganhou um Grand Prix no Festival de Publicidade de Cannes de televisão e cinema. Né? Não sabia. Que é a categoria inicial do festival, né? Que é propaganda de televisão, né? Ou de cinema, são iguais, né? Depois você tem outras categorias, né? Mídia impressa, rádio, não sei o quê. Nessas várias já houve Grand Prix para o Brasil. Essa aqui é a original do Festival de Cannes, que é o filme de propaganda, né? Só a FNAC ganhou, né? em 2015. Né? Eu, quando era moleque, eu dizia que o meu sonho era ganhar esse prêmio, que é o prêmio máximo da propaganda no mundo inteiro. E eu dizia, desde aquela época, para motivar pessoas a trabalhar e pensar em trabalhar em equipe, era que eu preferia 1000 vezes participar desse trabalho, dividindo ele com mais 15 pessoas,
do que nunca ganhá-lo sozinho. Né? E foi exatamente o que aconteceu. Né? Sempre para mim essa foi a forma como eu achei que eu ia me desenvolver mais. Então, se você quer um conselho sobre como dar certo sendo egoísta, seja egoísta acoplando pessoas. Ok. Que você vai se dar bem. Sim. E se você for uma pessoa legal, essas pessoas todas vão se dar bem. O sistema inteiro vai se dar bem. Né? Se você for do mal, se fizer coisas erradas, pode ser que você só sugue essas pessoas e depois cuspa elas e devolva e tal. Eu faço um comparativo, sabe com o quê? Com o digital. Por exemplo, bem, minha formação é muito digital, assim por diante. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Pô, onde você aprendeu marketing digital? Aí eu paro para pensar, não foi na universidade, não foi na faculdade. Meu, foi assim, eu ia no Google, eu ia na Meta, eu ia, sei lá, num player de mídia programática e, cara, como é que funciona isso aí? Essa foi a escola, e se bobear, até hoje é a escola quando se fala desse novo ecossistema digital. Então, com a Nina, por exemplo, a gente começou desde há muito tempo a ter parceiros especialistas com qualidade, né, com excelência, com o nível de exigência que a gente tem, para trabalhar junto, construindo a carreira, os momentos de carreira, os lançamentos eventuais, que sejam só um single, uma coisa, juntos. Acho que você aprender trabalhando é muito mais divertido e muito mais fácil. Né? Aprender perguntando também é legal, mas acho que você tem que pegar o dia certo, aquela pessoa, ela tem que estar de muito boa vontade para te responder. O ideal é você contratar ela. Né? Que aí todas as perguntas ela vai responder mostrando para você, fazendo no dia a dia. Sim, na E jornada. se você for minimamente inteligente e curioso o suficiente para fazer as perguntas certas e para entender quando as respostas estão vindo, mesmo sem as perguntas terem aparecido, você vai ser bem sucedido naquilo. Então, eu diria para você que aprendo o pouquíssimo que eu sei, aprendi assim, conversando com pessoas, indo no estúdio com a Nina para gravar, né? Como aqui, a gente veio algumas vezes, ouvindo as conversas do produtor, do cara que está fazendo a parte de técnica, entendeu? Tudo para mim me interessa, tudo para mim é interessante e é gostoso nesse negócio. Pode ser que em outros negócios eu não me sentisse assim, mas eu sempre fui muito mais artista, sempre fui muito mais pro lado disso daí do que com, sei lá, se eu estivesse vendo aqui a produção, sei lá, de cerâmica, eu não estaria tão interessado, né? Sim. Não é a minha, né? E assim, a outra coisa, indo atrás mesmo dessas informações tão disponíveis hoje, ao mesmo tempo que tão perigosas, porque se você não tiver formado um mínimo de senso crítico antes, né, você vai acreditar em tudo. Sim. Então, por isso que eu sempre acho que é importante você comer um pouquinho para forrar. Né? E aí depois você se alimentar de verdade com outras coisas, porque aí você vai saber quando é bobagem, né? E não comer, ou saber quando é uma coisa nutritiva que vale a pena você, né? E você viu alguma ideia bacana nesses últimos anos aí trabalhando com Nina, que você falou, pô, isso foi legal? Cara, tem algumas coisas, inclusive, que a gente conseguiu fazer com ela mesmo, né? Você sabe que o lançamento do disco dela durante a Covid, né? Ela começou um disco durante a Covid e lançou o disco durante a Covid. Era um disco de 11 músicas, que foi o primeiro álbum que ela lançou, o álbum inteiro, porque ela tinha lançado EPs de 6, 5 músicas, depois singles e tal. Foi o primeiro álbum que ela lançou. Esse foi o primeiro álbum também que ela lançou independente, né? Já quando a gente já não estava na primeira gravadora ou na gravadora onde a gente tinha estado. E a ideia do visual desse negócio, a Nina diz, outro dia falando com o diretor de arte que trabalha muito pra gente, né, o designer e tal, ela me definiu, falou assim, tem que falar com o Fábio porque ele é muito visual, entendeu? Então se adianta, você tem que explicar para ele e tal. Ela fala isso de mim, eu de fato sou muito visual, mas ela é muito visual. A Nina é muito visual. A Nina vem com ideias que são musicais,
letras, né, poesias que ela constrói ali naquelas músicas, mas ela tem visuais, assim, que ela enxerga sobre aquela música. Aquela música, para ela, emula determinadas imagens, né, e que são imagens que são interessantes, né, muitas vezes porque também já não são no contexto da literalidade, né, não é, eu falo assim, visual, claro, porque ela fala assim, eu peguei um carro, ela se enxerga pegando um carro, né, aí eu fui a 10 por hora, ela se enxerga, não, é outra coisa, é enxergar visualmente, conceitualmente, uma outra cara, né, mais louca, né, mais, que gera muitas vezes a ideia que vai ser o visual, ou que vai ser, de fato, vai ser um clipe, né? Então acho que a gente também trabalha muito bem junto nesse negócio. Mas ela, sendo assim visual, a gente foi conversando sobre esse disco e chegou à conclusão de que a gente devia ter a ideia de uma coisa fechada, em que ela tivesse presa em algum lugar. Essa prisão na cabeça da gente começou a virar um cubo de vidro, né? E aí isso foi gerando coisas. Por exemplo, gerou um logo que foi para tudo, que era a Nina Fernandes com um cubo feito com pespontadinhos, assim, como se fosse de arquitetura, sabe? Geométrico e com... né? E bilhões de coisas que você vai começando a desenvolver a partir de uma ideia visual, né? E essa ideia visual foi parar na capa do disco. Então, era ela dentro daquele cubo em diferentes músicas, presa com diferentes questões, ou eram plantas com espinhos e tal lá dentro, e ela lá dentro presa, ou era com fogo, com incêndio acontecendo lá, e ela dentro do cubo, e a capa do disco era ela quebrado, aquele cubo de vidro, ele foi quebrado, e ela está em primeiro plano com o cubo atrás, e ela tem um corte aqui com o sangue correndo por aqui. Né? E o disco se chama Amor é Fuga, Fuja. Né? Todo o assunto foi sendo isso daí. E apareceu uma ideia, a partir de uma história, dessa história, a gente trabalhando com uma agência naquela época, e um menino que trabalhava lá trouxe esse negócio, pô, tem um lugar que é um prédio, né, que tem aqui em São Paulo, né, e tem o tal do Sampa Sky, né, e que tem uns cubos de vidro, e a gente começou a entrar nessa viagem e fomos atrás desse negócio, e ainda durante a Covid, com todo mundo com máscara e tal, a gente decidiu fazer o lançamento do disco, que não ia ser possível num show, em alguma coisa assim. A gente resolveu fazer um show gravado, né, que seria levado ao vivo até 1 minuto antes do lançamento nas plataformas digitais. Né? Então ela gravou esse show inteiro lá, tinha drone em volta do prédio e tal, né? Filmando o show inteiro, ao vivo inteiro. Isso ia pro YouTube, e 1 minuto depois você podia já entrar no Spotify e estavam lançadas aquelas 11 músicas que ela acabou de ouvir. Sim. Daquele coisa. É disponível no YouTube até hoje isso. E o que era o diferencial? É que esse prédio ele tem 2 cubos de vidro que foram construídos para fora do prédio. Você já deve ter ouvido falar. São cubos de vidro que ficam para fora. A gente montou 2 sets, né, dentro desses cubos. Então ela tocava nesse cubo que fica pendurado, né, sobre o ar. Você olha para baixo, lá embaixo, esse é o 42º andar. Lá embaixo tem carro passando, tem aquela coisa toda. Né? E o outro cubo também. Um estava construído com um conceito, que era um conceito mais vida, assim. O outro era mais morte, né, que tinha um pouco a cara do disco também nesse sentido. Então, acho que é uma ideia que congregava, né, todas as ideias que estavam surgindo daquele... E estou falando dessa porque a gente conviveu e trabalhou muito junto nisso daí, né? Mas, obviamente, pô, a gente é invadido por ideias todos os dias, de Rosalía, entendeu? Fazendo um show sem instrumento, entendeu? E usando o celular como forma de transmitir pro fundo, né, do próprio show dela. E os caras que entram fazendo... Porra, eu falo, caraca, velho, é bom demais isso daí, velho, é muito bom demais. Aí tem essa tendência, entendeu? De como... e as pessoas querem repetir ou querem copiar. Eu acho que, acho que a ideia é evolução sobre a ideia, né? Sim. Então, a próxima ideia, ela tem que ser, assim, plantada em cima dessa anterior, né? Fábio, quero puxar uma coisa que você falou, que eu acho muito significativa, que é a coisa do aprender trabalhando. Até nosso dia a dia aqui, né? A gente acho que tem uma posição privilegiada aqui no estúdio, que cada dia chega um
um artista novo, e cada artista que chega a gente aprende um pouquinho sobre como aquele artista trabalha, tanto na parte musical quanto na parte da comunicação e tal. Mas eu acho que essa parte do aprender trabalhando, que eu acho muito significativa, puxa para a nossa última pergunta icônica, que é o nosso momento aqui do podcast, que a gente pergunta para todo mundo que vem: qual foi, dentro do que você fez, tudo que a gente faz, a gente tem um pouco ali do testar, de fazer uma cagada ou outra ali, e aprender com aquilo que aconteceu. Dentro da sua história, aí pode ser toda a sua história, ou pode ser algum caso já com a Nina, mas pode ser em toda a sua história profissional. Qual foi a maior cagada que você fez que você trouxe um aprendizado? Pode ser alguma coisa que você fez, pode ser alguma coisa que aconteceu com você, mas qual foi o maior BO que estragou um projeto ali, mas que naquele momento você falou: isso eu nunca mais vou fazer, ou isso eu nunca mais vou fazer desse jeito? É uma pergunta profunda, né? É uma pergunta profunda. Eu me senti assim algumas vezes na minha vida pessoal e profissional. Quando eu erro, eu fico insuportável. Eu tive um sócio... Contigo. Né? Contigo também, né? Nossa, É insuportável, comigo. Não, comigo. Com você. Eu tive um sócio, que é o Ivan Marques, querido, meu irmão querido, e o Ivan sempre dizia: velho, já foi, cara. Dá descarga. Já foi. Mas eu não... Então, quando eu vejo um cara jogando tênis, eu não consigo me colocar na posição dele, porque eu falo: esse cara que cometeu esse erro, eu ia ficar me martirizando até o final do jogo. Eu não ia conseguir esquecer essa bola errada, entendeu? Eu ia falar: pô, não era ali, era ali. Então eu tenho uma tendência muito a ficar somatizando assim a coisa, porque especialmente quando é um erro que envolve, acho que talvez por isso não encaixe tanto no exemplo do tenista, mas quando envolve perda para outras pessoas, sabe? Quando você está carregando junto pessoas que, caraca, velho, sabe assim, se decepcionou, né? Você perdeu uma... Então eu não sei especificar muito claramente algum, e pode ser que a gente saia daqui Pô, devia ter falado. Vai sofrer daí, né? hoje, Fábio, você vai sofrer. Aí vai ser o erro que eu vou ficar ouvindo. Você vai ligar e falar: pô, eu devia ter falado desse erro. Não, mas eu tive alguns, certamente, alguns até de temperamento mesmo, ligados a temperamento, entendeu? Por ser... É engraçado isso, né? Sempre que você tem uma virtude, ela é o teu maior perigo, né? Porque a exacerbação da virtude e daquilo que funciona muito para as pessoas pode ser aonde vai, né? Então, o fato de eu ser essa pessoa que vocês estão vendo aqui, né? Ser uma pessoa muito expansiva, falante, com opiniões firmes, né? Com conceitos, pensamentos faz eu ser muito querido em muitos clientes, por exemplo, que querem isso, a assertividade, o cara que tem certeza da ideia que ele está trazendo, apostar nesse negócio, toma que eu garanto, responsabilidade para si. Toma responsabilidade, estou dizendo para você que é o melhor, né? Cansei de dizer para um cliente específico, não interessa, cliente que ficou comigo muitos anos, que queria sempre, quando chegava uma galera nova, de 3 em 3 anos, sei lá, falava assim: e se a gente mudasse esse slogan? Eu falava: pô, meu, pega a explicação aqui, vai lá pro final da fila, entendeu? Tem um monte antes de você que achou que devia fazer isso. E eu brincava sempre, dizendo assim: o problema de vocês é assim, se eu não vigio, vocês se suicidam. Entendeu? Eu fico de olho aqui para vocês não fazerem cagada e estragar tudo que foi construído, né? E essa coisa era muito bem-vinda por um monte desses caras. Morriam de rir com essa franqueza, essa abertura que tinha, a forma de defender aquilo que eu acreditava, de ouvir quando eu achava que estava errado e o cara tinha razão do lado de lá e tal. Mas, ao mesmo tempo, era aquilo que criava antagonismo com personalidades. Algumas personalidades que não conseguem, que não gostam disso, que não aceitam isso. Então, quer uma pessoa com outro tipo de forma de falar. Se eu dissesse, se fosse na essência, uma pessoa que não quer que eu seja uma pessoa opinativa, essa pessoa, por definição, não vai trabalhar comigo. Eu não vou ter essa conta, por exemplo. Essa é a maior conta do mundo, né? E o cara fala assim: Mano, então, tudo que eu quero é uma agência que não questione o que eu falo, faça o que eu estou dizendo e vai ganhar milhões e milhões e milhões. Eu falo assim: desculpa, você pode procurar outra, porque existem agências que fazem isso. Eu não tento ser elas, que quando eu tentar fazer ruim, eu vou fazer pior do que elas, entendeu? Eu não consigo fazer desse jeito, né? Eu consigo fazer de outro jeito.
Então é diferente, mas a pessoa que, apesar de querer esse tipo de recurso meu, quer que ele seja de uma outra maneira, com um outro enfoque, com uma suavidade, talvez que eu não tenha percebido, descoberto que eu deveria ter com ela e tal, isso faz ou fez algumas vezes com que eu me colocasse em posições de risco e que a pessoa dissesse assim, bom, acabou, tchau, nunca mais. E aí eu falo, caramba, não, porque não era isso. E aí eu não quero, né? Sim. Não quero ser a pessoa que magoou, né? A pessoa que chateou a outra e tal, ou transformou aquilo numa situação gigantesca, né? Com proporções imensas e que de alguma maneira trouxe algum prejuízo para pessoas ou para a própria empresa, né? Então, sei lá, deve ter um monte aí, mas eu realmente não estou conseguindo nesse momento me lembrar. Mas seguramente foram coisas que me fizeram aprender, ainda que eu não tivesse, ou não tenha agora, capacidade de identificar claramente. Mas sei que o meu jeito é a coisa pior para mim. Pô, Fábio, foi uma honra conversar contigo. Você, para mim, é uma referência. Eu sou formado, por exemplo, pela SPM, eu sou mestrando da SPM, me formei em 97 e eu sou de uma geração que é aquela geração onde o sonho do Mamãe Venci na Vida era trabalhar, por exemplo, numa agência como a FNASCA. Então, saiba você que, para mim, você, durante a minha carreira de publicitário, hoje eu sou um marketólogo, você, assim como muitos outros, foram ícones, né? E me ajudaram Obrigado. muito provavelmente em todo o meu background profissional, na minha formação. Então, para mim é muito gratificante poder estar aqui conversando contigo. Inclusive agradeço, Dani, né, por ter comentado um dia comigo, não, Fábio Fernandes. Eu falei, pô, vamos levar lá, mas foi o máximo. Acho que a gente trouxe aqui basicamente o que você disse, a gente acoplou você hoje com a gente, né? A gente foi egoísta com o Fábio Fernandes. Pois é. Né? Aprendemos muito. Muito obrigado. Obrigada, Obrigado Fábio. a você. Grande referência para mim também. Eu sou um tiquinho mais nova só, mas eu fiz faculdade 20 e poucos anos atrás. Tinha o quê? 10 anos de FNASCA ali. E você já ali era uma grande referência. A gente estudou você na faculdade. Depois eu fui acompanhando um monte de campanha da escola. Tava eu lá segurando o rebatedor quando eu fui assistente de foto. Então é uma honra ter você aqui. Obrigado, Obrigada. imagina. Ô, Obrigado Fábio, a vocês pra pelo galera convite. que tá, pra gente encerrar mesmo, Nina, aonde o pessoal pode ter contato direto com Nina Fernandes? Tem um site específico, um canal? Conta só pra Ela gente está no encerrar. Instagram como Nina Fernandes mesmo, simplesmente Nina Fernandes. Plataformas digitais todas, né, de Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, todas que for buscar. E é isso. Quando esse podcast for ao ar, acredito que já terá saído o primeiro lançamento do novo momento de carreira dela. Muito legal. E que ela vem construindo aí há 1 ano e meio, mais ou menos. É um twist assim, que ela está dando, sem jogar fora muito do que ela fez, mas com um novo passo que eu acho que vai ser bacana. Muito bem, obrigado. Eba, obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado.